Yeshua ben Pandira, Yeshua ben Stadá. Realmente o Talmud está falando de Yeshua de Nazaré? Então é isso que nós vamos ver aqui hoje no nosso vídeo. Eu sou Rabino Yosef Baruch e vamos aqui à quinta argumentação contrária a Yeshua, e nós vamos estar aqui trazendo novamente a quinta refutação a esses argumentos contrários a Yeshua ser o Messias de Israel. Mas antes de entrarmos no nosso shiur propriamente dito, eu quero aqui agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal, que têm se inscrito no nosso canal, que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm mandado mensagens. Tem sido maravilhoso essa participação de todos vocês. Então fica aqui o nosso muito obrigado. Tenho certeza que os vídeos têm contribuído muito com todos. Existem aqueles que, claro, não gostam e trazem mensagens às vezes ofensivas, mas isso faz parte. Mas o importante é que você que está conosco aqui, inscrito, compartilhando, desfrutando dos vídeos, tem sido edificado com todos eles. Mas eu gostaria de deixar aqui um recado para vocês, muito importante, antes de nós entrarmos aqui no nosso shiur, é sobre a nossa ZIU, a nossa Zeit Yosef Yeshiva Universo, a nossa Yeshiva. Muitas pessoas mandando mensagem, querendo se inscrever, muitas pessoas perguntando, tendo as informações. E eu quero já dizer para vocês que em fevereiro nós vamos ter turmas abertas, ou seja, para inscrições. Tem sido uma grande brachá, e a gente tem sempre repetido isso nos vídeos, mas vocês podem fazer uma busca aí com aqueles que estão estudando conosco, aqueles que já estudaram. Realmente tem sido uma grande brachá, uma grande bênção na vida de muita gente. Então, não se esqueça, fevereiro estaremos com as matrículas abertas para que você possa se inscrever e estar conosco nessa jornada de ensino, de busca do conhecimento, que tem sido muito proveitoso para todos aqueles que têm se juntado a nós nesse caminho do estudo das Escrituras Sagradas. Bom, então vamos lá ao nosso quinto argumento contrário a Yeshua ser o Messias de Israel. E dessa vez eu estou trazendo para vocês uma argumentação muito utilizada, e quando se está falando de Yeshua, o Messias, não, Yeshua não é o Messias porque o Talmud está dizendo que ele foi um mamzer, um bastardo. Não, o Talmud diz que ele foi um feiticeiro. Não, o Talmud diz que ele, na realidade, ele foi filho de um soldado romano. O Talmud diz que ele praticava feitiçaria, que ele foi amaldiçoado. Ou seja, será realmente que o Talmud está dizendo isso? Ou será que é uma forçação de barra para colocar o nosso Mashiach Yeshua nesse cenário? Será que os comentaristas daquela parte do Talmud, que muitas vezes nem se cita a fonte, realmente estavam falando de Yeshua de Nazaré? Será que o tempo se harmoniza? Será que realmente é a mesma pessoa? É isso que nós vamos ver aqui agora, junto com os argumentos que eu vou apresentar. Bom, então vamos lá, vamos começar. Realmente o Talmud vai falar de duas pessoas que têm o nome Yeshu. Então, para início de conversa, nós temos ali no Talmud escrito o nome Yeshu, de forma em que a última letra da palavra Yeshua, do nome Yeshua, esse nome Yeshua, que já é uma abreviação de Yehoshua, Josué, ele termina com a letra Ain. Então, nós vamos ver que no Talmud não está com a letra Ain, ou seja, no Talmud vai estar somente até a letra Vav, que vai ter o som da vogal U, Então, Yeshu. Então, vai ter duas histórias. A primeira história é de Yeshu ben Pandira e a outra é de Yeshu ben Stadá. Naquele período do século I, na Galileia, os galileus eles tinham uma maneira diferenciada de pronunciar as palavras, ou seja, era um sotaque nortista, ou nordestino. A gente poderia fazer essa comparação. Aonde eles tinham uma certa dificuldade de pronunciar essa letra gutural Ain.
Então, veja que é comprimido na garganta, Ain. Então, na realidade, a pronúncia correta é Yeshua, Yeshua. E eles não conseguiam fazer esse som, e muitos galileus eles pronunciavam Yeshu, Yeshu. Ou seja, não saía a letra Ain, né, com o som da vogal A, Yeshua. Não, saía Yeshu. Então já era comum, daquele século I, os galileus chamarem assim, dessa forma, ou seja, com uma certa deficiência de pronunciar corretamente o nome. Porém, o que o Talmud e a tradição judaica vai fazer é criar um acróstico de uma frase depreciativa. Então, quando na tradição utiliza-se o nome Yeshu, é um acróstico, ou seja, é um notaricon ali de letras de palavras que formam esse acróstico Yeshu. Então, se você pode olhar aí na nossa edição, que vai estar o nome, a letra Yod, Shin, dois apóstolos e a letra Vav, Yeshu. Ou seja, porque isso é um acróstico, que quer dizer Imar, ou seja, seja apagado. Shemô, seu nome, Vezirro, ou seja, ali só tem o Vav, e o resto seria Vezirro, e sua memória. Então esse acróstico ele já é depreciativo em relação a Yeshua, que quer dizer que seu nome seja apagado e a sua memória também. Então, ok, vamos ao Talmud. Então o Talmud realmente está falando desse nosso Yeshua de Nazaré, inclusive lá vai aparecer no Tratado Sotá 47a, você pode ir lá agora, parte 12, por aí, nessa região, você vai encontrar essa descrição que eu vou trazer para vocês aqui agora. O que vai estar escrito lá? O período é de um rabino, um dos rabinos ali do período Zugot, chamado Yehoshua ben Prachaya, ou ben Perachia, depende aí da pronúncia de cada um, né? Que diz lá, assim, dessa forma, que foi dito pelo Rav Yehoshua ben Perachia, como o rei Juan Hircano matou os rabinos Rav Yehoshua ben Perachia e Yeshu, que foram para Alexandria, no Egito, quando havia paz, Shimon ben Shatar lhe enviou de mim, disse ele, Jerusalém, a cidade santa, e a ti, Alexandria de Egito. Também no decorrer da carta vai dizer que estava tudo bem com eles e outros estavam abandonados, ou seja, estava havendo uma perseguição já daquele período romano. E aí vai dizer assim, que Rav Yehoshua ben Perachia, ele saiu e chegou em uma hospedaria, uma hospedagem, né? Com seus discípulos ele estava. As pessoas daquele lugar lhe mostraram muito respeito, lhe receberam com muita consideração. E o Rav Yehoshua ben Perachia, ele disse, estava ali com seus discípulos, olha como essas pessoas são agradáveis, como essas pessoas nos há recebido, né, com muita hospitalidade. Então, um dos seus discípulos se chamava Yeshu. E eles vão dizer que esse Yeshu é Yeshua de Nazaré. Mas vamos deixar aí, eu quero que vocês acompanhem comigo a história do Talmud, que está aí no Tratado Sotá, tá certo? Então vai dizer assim, que esse Yeshu, ele vira para o Rav e para os seus outros amigos, né, dali, discípulos, e vai dizer assim, veja como os olhos dessa moça, da garçonete ali, da pessoa que estava hospedando eles, são delicados, são bonitos, são agradáveis. Então, o Rav Yehoshua ben Perachia ficou muito irritado com ele e disse, saia daqui, você está nos envergonhando com esse tipo de comentário. Ou seja, de alguma forma, mandou esse Yeshu embora. E aí, o que vai ser dito é que o Yeshu veio ante o Rav Yehoshua ben Perachia muitas vezes e dizia, por favor, me aceite, me aceite. Mas o Rav Yehoshua ben Perachia não lhe dizia nada, não dava atenção para ele, como que um certo desprezo. Então, está relatado que um dia, esse Yeshu vem novamente a Yehoshua ben Perachia, e nesse momento Yehoshua ben Perachia ele estava recitando o Shema, né? Com muita concentração, e ele não deveria ser interrompido. E o Yeshu veio até ele, fazendo sinal, querendo falar com ele. E está escrito que o Rav Yehoshua ben Perachia ia aceitar ele, mas naquele momento ele estava orando.
Então o Yeshu não teve paciência de esperar, acenando com a mão, e via que o Rav Yehoshua ben Perahiah não atendia. Ele sai dali muito triste, muito irritado ao mesmo tempo, uma mescla de sentimentos, porque o Rav mais uma vez havia rejeitado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a se desviar da fé, vai começar a se envolver com coisas impuras e vai ensinar heresia para o povo de Israel. Essa é a história que está dita sobre esse Yeshu que se encontra ali na história de Rav Yehoshua ben Perahiah. Como eu falei para vocês aqui, daquele período de Zugot, onde estava começando ali aquele movimento mais rabínico. Agora, a gente precisa pensar o seguinte: vocês viram que a carta que foi mandada de Shimon ben Shatar, referindo-se ao Rav Yehoshua ben Perahiah, falando do caminho dele, né, até o Egito, até Alexandria, e daquele período de perseguição, né, lá de Jerusalém, Ben Shatar envia a carta para ele estava em Alexandria, no Egito, com seus discípulos. Qual é a argumentação? A argumentação é que esse Yeshu, ele é Yeshua de Nazaré. E aí, a gente vai ter um problema, porque a data que isso ocorre não é o ano 30. Não é o ano 30 do calendário, onde se comumente se afirma que Yeshua de Nazaré viveu. Yeshua de Nazaré viveu no ano 30 do século I. E quando é que ocorre essa história do Yeshu que está com o Rabino Yehoshua ben Perahiah? Ou seja, praticamente 80 anos antes. 80 anos antes de Yeshua nascer. Então ele seria o que nós vamos falar aqui agora do Yeshu ben Pandira, né? Que seria já alguém que nasceu, que a mãe dele se chamava Miriam, Maria, e que ele nasceu já de um relacionamento com um romano chamado Pandira, e que ele é um mamzer, né? Ou seja, mas quando você vai buscar a data, o período histórico, ele viveu aproximadamente 80 anos antes de Yeshua nascer. Estudou com o Rav, segundo a história, estudou com o Rav Yehoshua ben Perahiah. Era um judeu de nascimento, mas um mamzer, como está dizendo a história. Ele foi perseguido, fugiu ao Egito, né? Regressou como idólatra, porque foi rejeitado por Ben Perahiah, e ele compartilhava com o Império Romano. Teve 5 discípulos, e seu pai foi chamado de Pandira e não Yosef. Então veja que a data já quebrou todo o argumento possível existente dessa argumentação que quer colocar Yeshua de Nazaré no período de Rav Yehoshua ben Perahiah. E esse mesmo Yeshu ben Pandira que eles tentam associar é o da história de Yehoshua ben Perahiah. Agora, a gente tem o outro, que também o Talmud vai falar, que é o Yeshu ben Stadá. Ou seja, é uma outra figura que aparece, né, tendo esse nome de Ben Stadá. Por quê? Porque, no caso, ou seu pai era chamado de Ben Stadá, e nós vamos ver aqui algumas informações. Está escrito assim: disse o Rav Eliezer, assim disse os sábios, acaso Ben Stadá não trouxe magia do Egito consigo em um corte que ele fez na sua própria pele, colocando debaixo da sua pele o nome de Hashem para fazer milagres? E eles disseram que era um louco e que não se podia dar crédito a um louco. Rav Hizda disse que o marido de Miriam era chamado Stadá e o amante era o Pandira. Por isso, um vai tentar associar a mesma pessoa e o outro vai dizer que são duas figuras diferentes. Não, o marido era Ben Yehudá Raiz e a mãe era Stadá. Aí vem as marlokot, as controvérsias deles, nas suas discussões. Não, a mãe era Miriam. E a mudança da imagem das mulheres, né, no caso que ela foi chamada Stadá, como se diz
em Pumbedita, preste atenção nisso, em Pumbedita está dando o nome da cidade. Ela havia se desviado da santidade, ou seja, Stadá. Esse seria o termo atribuído, né? Essas são as discussões na tentativa de entender o que é Ben Stadá. Bom, como nós vimos aqui, né? É absurdo dizer que esta passagem se refira a Yeshua de Nazaré do século I, ali no ano 30. Por quê? Em primeiro lugar, esse personagem aqui é conhecido como Ben Stadá ou Ben Pandira, né? Filho de Stadar ou filho de Pandira. E isso porque há dois Yeshu, como nós estamos falando aqui, que são considerados herege aqui no Talmud. Um chamado Yeshu Ben Stadá e o outro Yeshu Ben Pandira. A discussão aqui é qual destes é Yeshua de Nazaré? Qual deles o texto está se referindo a Yeshua de Nazaré? Você precisa levar em consideração, né, que não há nenhuma menção aqui a Yeshua ben Yosef, ok? Ou seja, então, naturalmente, não está se relacionando a Yeshua, o nosso Mashiach ben Yosef, ali do século I, do ano 30, né? Então, seguramente, isso foi uma intenção de querer associar a Yeshua de Nazaré essas figuras do Talmud. Porque em uma descrição vai chamar Yeshu Nazareno. Você tem que lembrar que Nazaré era uma cidade. E muitas pessoas são chamadas de Nazareno. Tudo bem, é muita coincidência ser chamado de Yeshua o Nazareno. Yeshu, né? Já com a expressão depreciativa. Então, esses comentaristas do Talmud, o que eles estão fazendo? Discutindo, inclusive porque eles não têm certeza nem do que eles estão falando. Uns falam uma coisa, outros falam outra, dando ideias diferentes. Quando a gente pensa, o nome da mãe era Miriam, era um nome muito conhecido, era um nome comum, como a gente hoje aqui nos países cristãos, Maria é um nome comum. E naquele período Miriam era um nome comum, que é comum no meio do povo de Israel, né? Assim como Yeshua também era um nome comum, né? E ele continua, em segundo lugar, Yeshua nunca esteve no Egito na idade adulta. A gente sabe que pela descrição da Brit Hadashah, ele foi quando criança, fugindo ali da perseguição de Herodes. E depois voltou para Nazaré, para o norte ali na Galileia, com seus pais, né? Mas não há nenhum registro na Brit Hadashah que ele tenha ido para o Egito com um professor em idade adulta. Então também não se harmoniza isso na história de Yeshua de Nazaré. Em terceiro lugar, Miriam nunca foi cabeleireira, porque eles vão dizer que o Ben Stadá, que seria o Miriam, né, sendo chamada de Stadá, ela seria uma cabeleireira. E ali ela teve um caso com um oficial romano chamado Pandira. Então assim, claramente aqui, que essa Miriam que aparece ali não é a mãe de Yeshua. Não tem nada a ver, a história não se harmoniza, né? E o filho que se refere a Yeshua não é Yeshua, é um chamado Yeshu. Bom, se seguimos por essa lógica, coincidência de nomes poderia utilizar-se para assumir que essa Miriam poderia ser também a irmã de Moshe. Né? Se a gente quiser dizer que Miriam, porque a Miriam está escrito aqui, Miriam também está escrito lá. Mas eu trago, né, um resumo para vocês do que a gente acabou de falar aqui. Né? Yeshu ben Stadá, a gente falou do Yeshu ben Pandira, que seria esse discípulo do Rav Yehoshua ben Perahiah, ali vivendo 80 anos antes de Yeshua nascer. E o Yeshu ben Stadá viveu aproximadamente 100 anos, um século antes de Yeshua de Nazaré. Trouxe magia do Egito, sua mãe se chamava Miriam ou Stadá, conforme a discussão, era cabeleireira. Seu pai se chamou Stadá ou também eles trazem o nome Papus. Executado na Babilônia, veja, ele foi executado na Babilônia, ele não foi executado em Israel, na cidade de Lod, e não em Israel. Veja que coisa, gente. É justamente nos vídeos que nós estamos trazendo para vocês, para mostrar que as argumentações, elas não se sustentam. E eu estou trazendo aqui uma informação do Talmud para vocês, ou seja, por quê? Porque nem todo mundo tem acesso a ela. Eu falei aqui para vocês aqui a fonte do Tratado Gittin, novamente aqui para que você possa, Tratado Sotá 47a, é onde vai estar registrado aqui a história
de Yehoshua ben Perachia e essa história do Yeshu Nazareno. E no Tratado Gitin 54a, né, esse vai ser um outro tema para a gente falar depois, né, que é uma parte que eles acusam de Yeshua estar ardendo no inferno, e tem bastante coisa para a gente comentar aqui das acusações contra Yeshua, falando que o Talmud fala contra ele. Sobre Yeshu ben Pandira e Yeshu ben Stadá, eu acredito que ficou muito claro para todos aqui que nenhum e nem outro se refere a Yeshua de Nazaré. A história de Rav Yehoshua ben Perachia, com esse Yeshu que se desvia, ou seja, por causa das semelhanças, das aparentes semelhanças que houve, né, de se chamar Yeshu, e aí ele ter discípulos, né, e ao Egito sua mãe se chama Maria, ou Miriam, né, e aí é um mamzer, porque eles vão acusar Yeshua de ser um mamzer, ser um bastardo, não ser filho realmente de Yosef, porque o Novo Testamento, a Brit Hadashah, diz que ele era filho de Deus, né? Então ele não era filho de Yosef de verdade. É fácil pegar as argumentações e dar bem crédito assim, né? Não, olha aqui, está escrito no Novo Testamento que não era filho de Yosef. Então, ele era filho de um adultério, ele era filho de uma impureza. Então, logo, ele é filho de um romano, ele não é filho de Yosef. Você consegue perceber as intenções em pegar as referências do Talmud e não dar, ou seja, a explicação, não dar informações de data, ou seja, porque não é interessante, porque não vai embasar a argumentação deles. Eu ouvi um rabino, já tem 2 semanas, falando, não, essa coisa de Yeshua de Nazaré aí está lá no Talmud, né? Ele foi aluno de Yehoshua ben Perachia. Ele foi aluno de Yeshua ben Perachia. Fala a data, quando foi que isso ocorreu? 80 anos antes. Então você tem um que se tornou um herege, que segundo a história ali do Talmud, foi aluno de Ben Perachia 80 anos antes de Yeshua. Ben Perachia não é do mesmo contexto, do ano 30. E o outro, Ben Stadá, 100 anos antes, e foi executado na Babilônia, ou seja, ele fazia parte da comunidade judaica da Babilônia ali depois da destruição do templo. Na realidade, o período que ele viveu ali foi anterior, né? 100 anos antes de Yeshua de Nazaré. Já existia essa comunidade lá, ela só se fortaleceu depois da destruição do templo, ou seja, depois de Yeshua, né? Mas ele é do período anterior a Yeshua de Nazaré, nosso Mashiach, viveu 100 anos antes, ou seja, a história dele acontece ainda antes da história de Ben Perachia. Então, queridos, qual é a nossa conclusão? A gente tem que chegar à conclusão. Essa alegação de que esta parte do Talmud contém ofensas a Yeshua, nosso Yeshua de Nazaré, tem sua origem nesse antissemitismo católico, ou seja, porque isso ele cresce, tem muita força no período medieval, né? E foi utilizada como frequência para a perseguição dos judeus. Lamentavelmente, né, a gente, diante dessa alegação, tem sido pura ignorância sustentar esses argumentos para poder depreciar Yeshua de Nazaré, porque não crê nele como Messias. E muitos têm recebido tanto uma argumentação quanto outra. Tanto lá no meio cristão, recebem, ou seja, as argumentações falaciosas contra os judeus, e no meio judaico também se recebe as argumentações falaciosas em contra de Yeshua. Eu espero que o que a gente trouxe aqui para você hoje, de Yeshu ben Pandira e Yeshu ben Stadá, esteja claro que não é o Yeshua de Nazaré. Então nós vamos terminando aqui esse vídeo. Você tem as referências na mão, você tem mais uma argumentação refutada aqui. Espero que você possa se fortalecer cada vez mais. Estamos trazendo outras argumentações que vai, de fato, impactar algumas pessoas. Então, seja atento. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, porque quando você se inscreve, você recebe a notificação de que mais um vídeo saiu. Dê um like para que o YouTube reconheça aí que está sendo visto, né? Está sendo bem aproveitado. Comente, dê a sua opinião acerca. A gente vê todas as opiniões. Tem gente que vem ou elogia, tem gente que critica, tem gente que
fala coisas que não deveria falar, mas é comentário, pode comentar, tudo isso é proveitoso para a gente entender também como as pessoas pensam, né, na sua liberdade de pensar. Então, queridos, que Hashem vos abençoe com mais esse quinto vídeo, né, essa quinta argumentação contrária a Yeshua, que refutamos mais uma vez, e eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.